Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e, como você sabe, estamos na nossa academia de pregadores, nas nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical. É com muita alegria que nós vamos iniciar um novo trimestre. Finalizamos o primeiro trimestre de 2023 falando sobre avivamento em todas as áreas da nossa vida, principalmente na vida pessoal. E neste segundo trimestre de 2023, nós vamos estudar diversos aspectos da vida familiar. Você já parou para pensar que nós enfrentamos os nossos maiores problemas no ambiente familiar? É isso mesmo. Você já parou para pensar que nós enfrentamos os nossos maiores problemas no ambiente familiar? Eu sempre digo que a família deveria ser aquele lugar onde nós vivêssemos um mar de rosas. Ou seja, não tivéssemos problemas, tivéssemos sempre uma vida tranquila. Mas, na verdade, todos nós, não é privilégio só da sua família, porque eu sei que você tem problemas familiares. Não é privilégio, e privilégio mesmo. Então não é privilégio só da sua família. Todos nós enfrentamos os nossos maiores desafios no ambiente familiar. E por que isso? Porque a família nos prepara para o mundo. Na família, no lar, nós somos preparados para enfrentar todas as adversidades que nós enfrentaremos lá fora da família. Então, se nós aprendermos a administrar os conflitos familiares e resolvermos esses conflitos familiares no ambiente familiar, com toda certeza, nós estaremos preparados para enfrentar quaisquer problemas que surgirem na nossa vida. Neste segundo trimestre de 2023, é este caminho que nós vamos trilhar. Com lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral, que é também nosso professor aqui na Academia de Pregadores, nós vamos aprender diversos princípios da palavra de Deus para a nossa família. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, um ensinamento para a sua vida e, sobretudo, um livramento para a sua família. Este trimestre será uma ferramenta de Deus para a nossa casa. Sejam muito bem-vindos à nossa Academia de Pregadores, ao nosso segundo trimestre de 2023. É um prazer ter a sua companhia conosco novamente. Muito bem, queridos, como falamos, nosso segundo trimestre de 2023, vamos estudar sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O nosso comentarista nesse trimestre é o pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay Cabral é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós já conhecemos o pastor Elienay Cabral, como eu disse agora há pouco, é professor nosso aqui na Academia de Pregadores, é um exímio escritor, pastor, com uma vida, com escritos voltados para a vida prática da igreja. Então, esse trimestre nós somos presenteados com esse assunto e, sobretudo, presenteados também com este escritor, que é o nosso querido pastor Elienay Cabral. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 1. Lição de número 1 do dia 2 de abril de 2023, onde nós vamos tratar sobre quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. Nós sabemos que foi Deus quem criou a família. Como eu disse agora há pouco, e às vezes eu demoro a ajustar esse negócio, mas vai. Como eu disse agora há pouco, nós enfrentamos os nossos maiores problemas. Pronto. Enfrentamos os nossos maiores problemas e os nossos maiores dilemas no ambiente familiar. E isto realmente nos prepara para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para enfrentar as vicissitudes da vida em todas as esferas da nossa vida pessoal. Então, é isso que nós vamos tratar. E vamos aprender nesta primeira lição que a nossa família precisa estar direcionada por Deus. Nós não podemos agir simplesmente pelo que pensamos, pelo que acreditamos. Nós precisamos direcionar a nossa vida conforme a vontade de Deus. É uma grande alegria para nós
tratar de um assunto tão magnífico. Nós estamos também nesse segundo trimestre com uma novidade. Estamos iniciando gravações dos Estados Unidos da América. Não estamos desta vez nos estúdios da Academia de Pregadores em São José, na Grande Florianópolis. Estamos gravando dos Estados Unidos da América. Montamos aqui um estúdio na nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus Missão, em Summerville, que é pastoreada pelo pastor Ladstone Nascimento. Temos aqui nos ajudando, nos auxiliando aqui como técnico de gravações aqui no nosso estúdio, o nosso querido irmão Josimar, que é membro da igreja, trabalha com a área de comunicação aqui da igreja. Então, esse trimestre nós estamos fazendo dos Estados Unidos e com toda certeza vai ser algo que futuramente vai acontecer com uma frequência muito maior, porque a Academia de Pregadores vai montar um estúdio aqui também nos Estados Unidos da América, porque assim nós vamos continuar caminhando e conquistando mais um espaço para o reino de Deus e para a glória do nome de Jesus. Então vamos lá. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 17, o versículo 19, que nos diz o seguinte: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. Uma palavra de Deus para Abraão, no momento que a fé de Abraão estava oscilando. Agora pensa o seguinte: Abraão é considerado pai da fé. E a fé de Abraão oscilou. A gente vai perceber nesta aula de hoje que a fé de Abraão oscilou. Todos nós passamos por esse momento em que a nossa fé oscila. O importante é não perdermos a fé e não tirarmos o nosso coração do lugar certo, que é em Deus. A gente vai perceber que Deus, mesmo no momento em que a fé de Abraão oscilou, Deus manteve as suas promessas. Seja qual for o motivo que faça a sua fé oscilar, seja qual for o problema familiar que você esteja enfrentando, que faça a sua fé oscilar, não se esqueça que as promessas de Deus continuam de pé. Deus continua pronto a cumprir as suas promessas. Até porque, na sua onisciência, Deus já sabia que a nossa fé oscilaria antes mesmo de nos fazer as promessas. Então nós precisamos continuar, manter o nosso coração em Deus e continuar adiante. A verdade prática da nossa lição nos diz que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. Nós precisamos entender esta dinâmica de atitudes e consequências. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem consequências. Consequências positivas, porque às vezes as pessoas veem a palavra consequência só pelo prisma da negatividade. Tudo que nós fazemos tem consequências positivas e consequências negativas. Nós vamos aprender na lição de hoje que a atitude de Abrão, é claro que eu vou por várias vezes falar aqui Abraão, embora neste tempo do texto bíblico que nós vamos ler aqui, o nome de Abraão ainda não era Abraão. Deus não havia mudado ainda o nome dele de Abrão para Abraão. Mas enfim, nós estamos tratando da mesma pessoa. Nós vamos perceber que as consequências desta atitude de Abrão e Sarai, que era também o antigo nome de Sara, são consequências que duram até os dias de hoje. É uma rixa cultural, étnica cultural, que dura até os dias de hoje. Mas os planos de Deus se cumpriram na vida de Abraão e também na vida de Sara. Como disse Jó, os propósitos, os projetos de Deus não podem ser impedidos. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós tomamos decisões precipitadas a respeito dos planos de Deus, as consequências são inevitáveis. A palavra-chave desta nossa primeira lição é família. É sobre isso que nós vamos tratar, família. E nada melhor do que nós começarmos com a família do pai da fé, com a família do nosso patriarca Abraão. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, e o capítulo 16, dos versículos 1 ao 5. O texto nos diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão:
Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que nesta grande promessa que Deus dá para Abraão, Deus está pensando em todas as famílias da terra. É claro que a gente não tem tempo neste ambiente aqui agora da lição de Escola Bíblica Dominical de fazer isso, mas quando eu leciono História de Israel, nós começamos a fazer uma análise da linhagem de Israel. E a gente faz isso a partir de Adão. A gente vai perceber que houve um problema familiar com o pecado de Adão, mas o plano de Deus que passa pela casa de Abraão é abençoar todas as famílias da terra. Então, você precisa entender uma coisa: a bênção de Deus sobre a tua família não é algo que você precisa pensar, será que Deus quer abençoar a minha família? Não, é uma bênção já decretada por Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem um projeto de bênção para a tua casa. Deus tem um projeto de bênção para a tua família. Depois, Gênesis capítulo 16, os versículos 1 ao 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Eu leio esse texto e fico pensando, Agar era egípcia, foi um presente que Abraão ganhou no Egito. Agar era uma menina quando ela foi dada a Abraão. Agar cresceu. Sara não tinha filhos. É claro que é uma atitude precipitada, a gente vai perceber isso aqui. Era algo comum de acontecer naqueles dias. Não havia problema em alguns casos isso acontecer. Porém, no caso de Abraão especificamente falando, não era um projeto de Deus para Abraão, mas isso era algo comum de acontecer. A mulher não podia ter filhos, era estéril, então ela cedia uma das suas servas e o filho da serva era como se fosse filho dela. Mas Agar concebeu, teve Ismael, e então ela começou a desprezar Sara. E aí vieram os problemas. É claro, Agar não estava certa, mas Abrão e Sarai também precipitaram. Mas Deus, que é perito em transformar situações adversas em situações benéficas, interviu para cumprir os seus propósitos na vida de Abraão. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Isso aqui é complicado. A ideia foi de Sara, ou Sarai aqui, repito. E quando, como diz o mineiro, quando o trem deu errado, ela jogou nas costas de Abraão e falou: meu amigo, agora você tem que resolver esse negócio aí. Imagine, Abraão, agora entre Sarai, sua esposa, Agar, a serva, o filho Ismael, que confusão que eles arrumaram. Minha serva pus eu e teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então, uma coisa que eu aprendi na vida é que todos os problemas que acontecem resultam depois numa situação que envolve o casal. Lá em casa eu brinco com os meninos e falo com eles: ó, não faz raiva na Gil, que é a minha esposa. Não faz raiva nela, porque depois sobra pra mim. Vocês faz raiva nela aí e depois sobra pra mim. É esse caso aqui, ó. Agar cedeu a serva arrumou um problema, menosprezou Agar e o problema resultou numa situação que Abraão teve que resolver. Não foi
aquilo pelo caminho que Deus queria. Mas, enfim, foi a melhor forma de resolver a situação e é o que nós veremos na aula de hoje. Então, o nosso comentarista ele nos propõe aqui que nós veremos, deixa eu começar aqui com as nossas marcações para auxiliar os nossos professores de escola dominical. Aliás, o que eu quero destacar é que os assuntos os assuntos que nós iremos tratar na lição de hoje, referem-se, aliás, durante esse trimestre, referem-se aos problemas do cotidiano familiar. O que nós vamos tratar esse trimestre são assuntos, deixa eu ver qual esse fica melhor para nós. São assuntos que se referem aos problemas do cotidiano familiar. É isso que nós vamos fazer. E nada melhor do que termos a resposta de Deus para os problemas do nosso cotidiano familiar. Outra coisa que o comentarista nos propõe aqui na introdução, que eu quero destacar, é que nós veremos aqui as consequências nesta lição, as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Não é que o coração de Sara era mau, nem o coração de Abraão, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que estar dentro de um projeto de Deus, ok? Primeiro ponto da nossa lição, Deus faz promessas a Abrão. Primeiro parágrafo, o encontro de Deus com Abrão. Nós vamos perceber 3 situações bem específicas que Deus se encontra com Abrão. A primeira situação delas, que eu vou fazer questão de ler aqui, até para esclarecer algo que eu já ouvi pessoas ensinarem de forma equivocada, está em Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo de número 11 e o versículo de número 31 nos diz assim: tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu sobrinho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Baseado nesse texto, eu já ouvi pessoas ensinarem que a chamada de Deus para Abrão não era para Abrão, era para Terá, o seu pai. Porque o texto aqui diz que foi Terá que saiu de Ur dos Caldeus com Abrão. Isso não é verdade. Deus não transfere a chamada de um para o outro. Deus tem uma chamada específica para cada pessoa. Como que nós temos, então, um argumento bíblico para isso? Atos, capítulo de número 7, que é o discurso de Estevão, antes da sua morte, do seu martírio, que foi o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Perceba que quando Deus aparece a Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraão estava em Harã. Em Gênesis capítulo 11, o texto fala que Terá foi quem saiu de Ur dos Caldeus, levando Abraão. Como que nós explicamos isso através de uma boa hermenêutica bíblica? A Bíblia está escrita numa linguagem patriarcal. Enquanto Terá estivesse vivo, o escritor nunca iria dizer que Abraão saiu de Ur dos Caldeus levando Terá, porque a Bíblia está numa linguagem patriarcal. Nunca, nunca. Porque enquanto Terá, que era o pai, estivesse vivo, o escritor ia respeitar esta linguagem patriarcal. Mas na prática, quando nós unimos esse texto de Gênesis 30, capítulo 11, versículo 31, ao texto de Atos, capítulo 7, versículo 2, nós vamos perceber que na prática Deus foi a Ur dos Caldeus, chamou Abraão, Abraão com certeza comunicou isso ao seu pai, o seu pai creu, as famílias moravam aqui no que nós chamamos de comunidades tribais, né? Abraão com certeza, Terá com certeza acreditou no que Deus tinha proposto para Abraão e Terá saiu com Abraão. Mas o chamado sempre foi para
Abraão. Então, tem três situações específicas de Deus encontrando com Abraão que são importantes dentro deste momento da lição. Primeiro, Gênesis 11:31, quando Deus chama, e ao lado de Atos capítulo 7 e versículo 2, quando Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, e ele sai de lá com seu pai, chegam em Harã, se estabelecem em Harã, Terá morreu em Harã, e Abraão ficou em Harã muito tempo, tempo suficiente para que Deus falasse com ele: sai da tua terra. Harã não era a terra de Abraão. A terra de Abraão era Ur dos Caldeus, mas ele já tinha passado tempo suficiente em Harã para que Deus falasse: essa agora é a sua terra. Sai daí, sai do meio da sua parentela. Gênesis capítulo 12. E vai para a terra que eu te mostrarei. Depois, no capítulo 15 de Gênesis, Deus tem um terceiro encontro já com Abraão. Abraão não tinha filhos e ele fala: vai ser o Damasceno, Eliezer, o meu mordomo que nasceu na minha casa, que vai ser o meu herdeiro. E Deus fala com ele: não, vai ser um filho gerado das tuas entranhas, um filho de você e Sara, tua mulher. Este será o filho da promessa. E aí nós entendemos este encontro de Deus com Abraão. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a dúvida diante da espera. Abraão olhou para aquela situação toda e fez uma pergunta a Deus. Senhor Jeová, que hás de me dar? Uai, como diria o bom mineiro, um filho. Deus já havia prometido para ele um filho. E esse questionamento revela que a fé de Abraão entrou em crise. Abraão não conseguiu
ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai, ou Sara, né, depois do nome ter mudado, a sua esposa era estéril. Abraão não conseguiu ver isso, não conseguiu visualizar isso. E uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus é um Deus promitente. O que é Deus ser um Deus promitente? Deus promete e cumpre. Deus promete e cumpre. Abraão precisava esperar, Abraão precisava confiar. É claro, Abraão era um ser humano também, e é comum que a fé oscile, mas ele precisava tão somente esperar, porque a promessa de Deus iria se cumprir. Terceiro ponto da nossa lição: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Uma coisa que eu acho fenomenal em Deus é quando Deus fala desta forma aqui, ó. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo assim: eu tenho o controle, Abraão. Fique tranquilo. Eu tenho o controle. Eu sou o El Shaddai. El de Elohim, do hebraico, mas Shada, que é da mesma raiz de seios que sustentam. Deus está dizendo: eu sou o Senhor, eu te sustento, eu te guardo, eu tenho o controle. Abraão, não esqueça. É como se Deus estivesse dizendo: eu te escolhi porque sei que você tem uma fé forte, mas sua fé está oscilando. Eu sou o Deus que te sustenta em todas as situações. E o Senhor continua, o escritor nos mostra que, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. É importante nós compreendermos neste ponto que o que era um problema, eu vou estudando a lição e anotando aqui. Então, olha, o que era um problema para Abraão e Sarai, não era um problema para Deus. Deus abriria a madre da esposa de Abraão. Não era um problema para Deus. Deus faz uma promessa. A gente entende que Deus fez uma promessa. E se não tivermos cuidado, nós começamos a olhar para os problemas que existem, que estão ali nesse interlúdio do cumprimento da promessa, e começamos a duvidar: Deus, mas o Senhor prometeu, mas tem um problema aqui. Ok, Deus já sabia do problema. Antes de prometer, Deus já sabia do problema. Fique tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Então, seja qual for a promessa que Deus tem sobre a sua vida, Deus vai cumprir a promessa. Pare de apontar o problema para Deus. Deus já sabe. Deus já conhece as limitações. Deus já sabe das adversidades. Mas Ele é o Deus que sempre diz: eu sou o Senhor. Basta entendermos isso. Eu sou o Senhor. Deus está sempre nos dizendo: eu estou no controle. Segundo ponto da lição: a interferência no plano de Deus. Primeiro parágrafo: ajudar Deus. Eu fiz questão de anotar aqui, olha, tomar a serva não era um problema, eu disse isso agora há pouco, exceto no caso de Abraão. Nós precisamos entender que os planos de Deus para a nossa vida são específicos. Ah, pastor, mas a promessa de Deus sobre a minha vida é bem parecida com a promessa de Deus sobre a vida de um amigo meu. Ok, pode ser até parecida, mas não é a mesma coisa. A promessa que Deus tem para a sua vida é para a sua vida, é para você e pronto, não se esqueça disso. O que Sara e Abraão fazem? Eles agem dentro daquilo que era uma normalidade para a sociedade. Não, todo mundo faz isso, então vamos fazer. Porque Deus não deixou especificado quando ele vai cumprir. Então, possivelmente é assim que Deus vai cumprir. Eu aprendi uma coisa com o nosso pastor Suimar Caetano. É uma frase dele. Quando a frase é minha, é minha. Mas quando é dos outros e eu sei qual a origem, eu dou então os direitos autorais da frase. Pastor Suimar sempre me disse assim: pastor, tudo que nós fazemos tem que ser da vontade de Deus, do jeito de Deus e no tempo de Deus. Não esqueça disso, ó, da vontade de Deus, do jeito de Deus e no tempo de Deus. Deus te fez uma promessa, então é da vontade dele. Mas não é para você fazer do seu jeito. É para você fazer do jeito de Deus. Não basta ser da vontade de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Não basta ser da vontade de Deus e do jeito de Deus, tem que ser no tempo de Deus. É isto que Abraão e Sara precisavam ter compreendido.
Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Isaac chegou, eles tiveram um filho. É a nação de Israel, uma nação milenar que está aí até os dias de hoje, vencendo os inimigos com a promessa de restauração de Deus. Só que teve um problema no meio do caminho. A consequência disso é uma rixa cultural, étnica, que existe entre os judeus e entre o povo que é a descendência de Abraão, que habita ali bem pertinho, principalmente na faixa de Gaza, que são os palestinos. É um problema que está aí até hoje. E esse problema surgiu por quê? Porque eles não esperaram, eles estavam dentro da vontade de Deus, mas não esperaram para ser feito somente do jeito de Deus e no tempo de Deus. Que lição para a nossa vida. Que lição para a nossa vida. Segundo parágrafo deste segundo ponto. Os dois vacilaram na fé. Os dois vacilaram. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. O nosso comentarista, ele faz questão de deixar isso claro aqui, ó. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Tem um livro do John Stott que tem o seguinte título: Crer é também pensar. E neste livro do John Stott ele fala o seguinte: a nossa fé não é uma fé racionalista, mas a nossa fé precisa ter um ponto de contato com a razão. Só que ela não é racionalista, porque nós cremos no Deus do impossível. Nós precisamos ter cuidado, porque nós somos desafiados todos os dias. Somos desafiados a deixarmos a lógica da fé e nos apegarmos à lógica humana. Porque a lógica humana, muitas vezes, é aquilo que a gente tem aqui, ó, diante dos nossos olhos, é aquilo que é palpável. A lógica da fé nem sempre é palpável, mas nós precisamos crer. Outra coisa interessante aqui é que os dois se apegaram à lógica da fé. Na verdade, um dos dois tinha que ter acordado. Quando a fé de Sara oscilou, Abraão tinha que falar: não, Sara, menina, você tá maluca? Deus falou com a gente, Deus vai fazer do jeito dele, vamos conversar com Deus, vamos falar com Deus. Ou quando a fé de Abraão oscilou, Sara devia falar: Abraão, meu velho, rapaz, você tá louco? Não, meu velho, nós já temos experiência com Deus, nós já estamos caminhando aí, já há alguns anos na direção de Deus, vamos esperar. Mas Sara, você tá velha, mas para Deus não tem isso, Deus faz. É muito importante que na vida familiar, na hora que um começa a oscilar, o outro levante e fala: não, vamos junto, vamos em frente, Deus está conosco. Amanhã ou depois, esse que nesse momento falou: vamos em frente, Deus está conosco e tal, vamos embora. De repente a fé dele também vai oscilar e o outro vai estar pronto para falar: rapaz, olha, você me ajudou tanto já. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então é importante na família, é por isso que é muito importante também numa família, a gente estar focado, servir ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, ter a mesma fé. É por isso que a Bíblia fala sobre casamento em julgo desigual, porque se nós estivermos focados, estivermos ligados à mesma fonte, vamos ter condições de um ajudar ao outro. Terceiro parágrafo do segundo ponto, nosso comentarista vai tratar sobre o problema da precipitação, e ele vai deixar claro que quando eles se afastam da dependência de Deus, quando esse casal se afasta da dependência de Deus, olha o que ele diz: ao se afastarem da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Olha o que aconteceu: Agar se engravidou, teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e a sua esposa e entre Sara e Agar, e posteriormente entre os filhos. Posteriormente entre Ismael e Isaac. Olha, por causa de uma precipitação. Sabe aquele momento que a gente fala assim: por que que eu não esperei mais um pouquinho? Por que que eu não esperei mais um pouco? Eu gostaria que você pensasse nessa dinâmica aqui da precipitação. Eu gostaria que você pensasse no que eu chamo do tripé dos 3 Ds.
D de dado, dos 3 Ds para a nossa vida. Decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. A decisão de Abraão e Sara decidiram aqui destinos de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael e de Isaque. E outra coisa, como cabeças de uma família, líderes de um lar, principalmente, é claro que todos os envolvidos, filhos também passam por isso, mas principalmente o pai e a mãe, as nossas decisões como líderes de uma família decidem não só o nosso destino, decidem o destino dos nossos filhos, às vezes o destino da nossa geração inteira, dos nossos netos, tataranetos, de uma geração inteira. Então nós precisamos tomar decisões realmente direcionadas por Deus, porque decisões decidem destinos. Sara se desesperou. Abraão não agiu como cabeça da casa, como cabeça do lar. Seguiu o conselho de Sara. Depois, quando Sara pediu para ele despedir Agar, aí ele foi consultar a Deus. Depois do problema, ele foi consultar a Deus. Aí Deus falou: não, agora escuta o que Sara está te falando. Eu brinco que as irmãs não podem ficar pensando muito nisso, né? Porque senão as irmãs, na hora que Abraão foi consultar a Deus sobre algo que Sara estava falando, Deus falou: escuta tudo o que ela te disser. Mas é claro que Abraão só consultou a Deus depois do problema já feito. Por que ele não consultou a Deus antes? Por que quando Sara falou, pega minha serva, fica com ela, tem um filho com ela, por que ele não foi consultar a Deus? Com certeza, se ele fosse consultar a Deus nessa situação, Deus diria: faz nada disso não, não atende Sara não. Viu, irmã? Então, ó, fica ligada, porque tem hora que Deus fala, escuta tudo que ela falou. Mas tem hora que Deus vai falar também: não, 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 não atende ela não, porque vai gerar um problema aí. Mas enfim, tanto Abraão quanto Sara, infelizmente, cometeram um equívoco nessa situação. Eu sempre digo que quem sou eu para criticar um homem como Abraão? Mas, na verdade, infelizmente, eles cometeram um equívoco que trouxe consequências graves para a vida de toda a família. Terceiro ponto, as consequências de uma decisão precipitada. Primeiro parágrafo, o conflito familiar de Abraão, ou conflito na família de Abraão. Qual foi esse conflito? Ó, discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro deste lar. Discórdia e desarmonia. Não há nada pior do que discórdia e desarmonia dentro de casa. Não há nada pior do que o camarada não querer voltar para casa depois do serviço. Não há nada pior do que a mulher chegar em casa e falar: esse é o pior ambiente que eu estou vivendo. Quando existe harmonia, quando existe acordo dentro de casa, dentro de um lar, dentro da família, a gente quer estar ali, a gente quer voltar para casa. Então nós precisamos vigiar. No curso de Casados para Sempre, a gente tem uma lição chamada Vigiando a Nossa Cerca. Nós precisamos vigiar a nossa cerca e impedir que o inimigo mine, entre, fechar as brechas para que nós tenhamos um ambiente familiar harmônico, porque isto vai promover o nosso desejo de estar em casa, de estar com a família, de estar reunido, de estar perto o tempo inteiro. Então, a família de Abraão começou a enfrentar aqui um grande conflito. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a fraqueza de Abraão. A fraqueza de Abraão. Então, o comentarista coloca que depois de toda experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Eu repito, eu nunca me sinto no direito de julgar Abraão, mas uma coisa é certa: ele cometeu uma falha, a fé dele oscilou, fracassou, e que bom que esse registro está aqui pra gente. Que bom que isso está registrado, porque a gente sabe que se Abraão, o pai da fé, cometeu esta falha, nós também corremos o risco de cometer. E isso aqui fica como um grande ensino para nós. E foi aqui justamente que eu fiz uma observação de algo que eu disse agora há pouco. Quando ninguém na família tem uma atitude sensata. Quando ninguém na família tem uma atitude sensata, nós precisamos orar a Deus para que Deus nos faça ser na família aquele que tem uma atitude sensata, aquele que desperte os outros. Tem hora que alguém na família tem que balançar os outros, falar: oh, acorda, acorda.
É como o pai que o filho não quer levantar pela manhã para ir para a escola, e o pai até tem pena. Aqui nos Estados Unidos, então, né, o frio, no inverno, os meninos levantam, vão para a escola, só no dia que tem tempestade de neve que não, e a gente às vezes já ouve, não, mas que pena, tá tão frio. Só que se o pai não acordar o menino, não obrigá-lo a levantar, de repente ele vai ficar prejudicado na sua vida acadêmica. Então a gente tem que entender, não, ó, isso é bom para a sua vida, é um momento de dificuldade, é um momento de dor, é um momento de sofrimento, é um momento de tratamento de Deus, mas ó, acorda, acorda. Nós precisamos ser aqueles que acorde os outros membros da família, a fim de que eles vivam o projeto de Deus para a sua vida. Terceiro e último ponto da lição, uma opinião equivocada acerca de Deus. O nosso comentarista deixa claro aqui, e eu marquei isso aqui como algo muito importante: os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. Abraão tinha uma responsabilidade muito maior nisso aqui, muito maior. É claro que o inimigo também, a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Não é fisicamente, não é psicológico, é mentalmente falando. As mulheres são inteligentes, as mulheres têm o seu valor, mas emocionalmente, as mulheres são vasos mais frágeis. Elas são. E Deus dotou a mulher assim. E isso é algo importante, relevante, faz parte da maternidade. A mulher, eu vou usar um termo aqui, mas entenda bem, é um termo que às vezes no ambiente espírita as pessoas usam, que é o sensitivo, né? Mas eu estou falando disso de sensibilidade. A mulher tem uma sensibilidade mais aflorada. A prova disso, a gente que é casado sabe, se a mulher fala assim, ó, cuidado com aquele seu amigo, ele te olha diferente e tal. Aí o camarada costuma, minha mulher tá com ciúme até do meu amigo agora, não é possível, que não sei o quê. Cuidado, cuidado, porque Deus dotou a mulher dessa capacidade psicológica. E quando ela fala, ó, muitas vezes é só uma questão de tempo que aquele amigo vai nos trair, vai acontecer um problema. Então, a mulher, ela emocionalmente falando, ela é mais fragilizada, ela sofre mais os impactos. Então, nesse momento, Abraão tinha que falar, não, de jeito nenhum, calma lá, vamos sentar, senta aqui, vamos conversar. Eu sou o lado racional dessa história, vamos bater um papo. Então, nós precisamos entender, como homens, que somos os sacerdotes da nossa casa, os mentores espirituais da família. Quando Sara, neste parágrafo especificamente, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sara fala com Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar, ela parecia estar afirmando que Deus tinha falhado com ela. Ou seja, a mulher naquele tempo tinha, o maior desejo dela era ter filho. Aí ela diz, o Senhor me impediu de gerar, como que dizendo, puxa vida, aquilo que é mais importante na nossa cultura, no nosso contexto social, para mim seria ter filho, e o Senhor não me deu isso. Então é aqui que o comentarista coloca esse título para gente aqui desse parágrafo, uma opinião equivocada acerca de Deus. Deus não estava equivocado. Deus não estava equivocado. Deixa eu te falar uma coisa mais de perto, para que você entenda muito bem o que Sara não entendeu momentaneamente. Deus nunca se equivoca, nunca. Em momento algum, Deus se equivoca. Talvez, de forma momentânea, Deus está permitindo uma situação adversa sobre a sua vida, uma situação incômoda. Sara não tinha gerado porque ela precisava gerar no momento certo. Fique tranquilo, fique tranquila. Irmã, fique tranquila. Na hora certa, Deus vai fazer tudo o que for necessário, tudo o que for preciso para cumprir a promessa que Ele te fez. Ah, pastor, mas eu não gero. Fique tranquila. Deus te fez uma promessa. E nessa promessa que Deus te fez, você precisa ser fértil, você precisa gerar. Responsabilidade de Deus, não é a sua responsabilidade. Deus, diz o profeta Naum, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus vai fazer de tudo para que aquilo que Ele se prometeu se realize na sua vida
para a glória do nome de Jesus. Queridos, finalizamos a nossa primeira aula, chegamos ao final da nossa primeira aula, que é uma lição de abertura do trimestre. O meu desejo é que todos nós compreendamos isto verdadeiramente. Não tomemos decisões precipitadas. Não decida naquilo que Deus deve decidir. Entenda o que Deus falou com Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo, Abraão, todo dia eu vou te mostrar qual é o próximo passo. Se você ainda não enxergou, se você ainda não viu, espere Deus te falar qual é o próximo passo. Uma vez uma irmã me perguntou, falou, pastor, eu estou orando para Deus me falar sobre uma situação e Deus não me falou. O que você acha que eu faço? Eu falei, irmã, só está pedindo para Deus falar e Deus não falou. E a senhora quer que eu decida por Deus? Não faz nada. Espera Deus falar com a senhora. O que a senhora precisa fazer? Deus tem um plano lindo para você e para a sua família. Espere, porque Deus vai te falar qual é o próximo passo.